Olá, turma! Vamos fazer nossa revisão para o nosso TR. Hoje, nosso conteúdo, ligações químicas. A estabilidade dos átomos. Observe a configuração eletrônica dos gases nobres. Hélio, camada K com 2 elétrons. Observe e veja os demais gases nobres. Neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Todos eles apresentam em sua última camada 8 elétrons, com exceção do hélio, que tem apenas uma camada, a camada K, mas está completa. Os átomos não estáveis, eles se unem a outros átomos a fim de adquirir essa configuração eletrônica estável. Essa é a teoria do octeto. Ou seja, um átomo é estável quando possui em sua última camada 8 elétrons, ou apenas a camada K completa. Se o átomo não for estável, o que ele deve fazer para se tornar estável? Ele deve ceder ou receber ou ainda compartilhar elétrons de sua última camada. A gente chama de camada mais externa, camada periférica. Observe no nosso exemplo o sódio e o cloro. O sódio tem em sua camada mais externa um elétron. Ele deve ceder esse elétron para ficar estável. O cloro tem em sua última camada 7 elétrons. Ele deve receber um elétron para se tornar estável. Como é feito isso? O sódio cede o elétron para o cloro. Com isso, a camada M do sódio desaparece e ele passa a ter como camada mais externa a L, enquanto que o cloro, ao ganhar um elétron, completa a camada M com 8 elétrons. E aí as configurações eletrônicas de ambos passam a ser configurações semelhantes aos gases nobres. Porém, o sódio ele passou a ter uma carga positiva, por isso era chamado de íon cátion. E o cloro, ao ganhar um elétron, passa a ter uma carga negativa, passando a ser chamado de íon ânion. Como vou saber se o átomo deve ceder ou receber elétrons? É simples, basta observar o total de elétrons em sua última camada. Temos aí os exemplos de sódio, perde 1, magnésio, deve perder 2 elétrons, alumínio, deve perder 3 elétrons, o fósforo ganha 3 elétrons, o enxofre ganha 2 elétrons e o cloro ganha 1 elétron. Sempre tendo essas ações, eles passarão a ter uma configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre, e aí eles ficariam estáveis. Conclusão que podemos tirar? Nós podemos tirar a seguinte conclusão, observando a última camada de cada átomo. Quando ele tem menos de 4 elétrons em sua última camada, ele cede todos os elétrons dessa camada. Quando tem mais de 4 elétrons, ele recebe elétrons suficientes para completar 8 elétrons. Como o total de elétrons fica diferente do total de prótons, são originados íons, ou seja, o sódio, ele ao perder um elétron, ele fica com um próton em excesso, passando a ter uma carga positiva. Magnésio perde 2 elétrons, fica com um excesso de 2 prótons, 2 cargas positivas. Alumínio perde 3 elétrons e fica com excesso de 3 prótons, 3 cargas positivas. Observando os átomos que recebem elétrons.
O fósforo, ao receber 3 elétrons, recebe 3 cargas negativas, ficando um ânion trivalente. O enxofre, ao receber 2 elétrons, fica com 2 cargas negativas. E o cloro, ao ganhar um elétron, ficará com uma carga negativa em excesso devido à carga desse elétron. Os átomos, ao cederem ou receberem elétrons, originam íons. O que ocorre com esses íons? Tendo cargas opostas, os íons se atraem e vão formar os compostos iônicos. Vejamos um exemplo. O caso bem tradicional: sódio cede um elétron, cloro recebe um elétron. E, no caso, o sódio forma o íon Na mais cátion, o cloro forma o ânion Cl-, o ânion cloreto. E, por eles terem cargas opostas, eles vão se atraírem mutuamente e vão formar um composto NaCl. Por conversão, o cátion é representado na frente, o ânion atrás. Esse composto ele é chamado cloreto de sódio e é conhecido como sal de cozinha. Como todo composto iônico, eles apresentam algumas características. São sólidos em condições ambientes, possuem alto ponto de fusão e ebulição e conduz corrente elétrica quando fundido ou em solução, porque nessas duas condições eles terão íons livres responsáveis pela condução dessa corrente elétrica. Professor, se os átomos ligantes necessitarem ambos ganharem elétrons, o que eles devem fazer, já que ninguém vai ter condições de ceder elétrons? Bom, então eles devem compartilhar esses elétrons. Olha o caso do flúor. Ele tem 7 elétrons na camada de valência, a última camada. Então ele deve receber um elétron. Como eles vão fazer então? Os elétrons da sua última camada, que estão desemparelhados, deverão ser compartilhados. A partir desse momento, o par de elétrons compartilhado irá pertencer simultaneamente aos 2 átomos de flúor. Essa é uma ligação que chamaremos de ligação covalente ou molecular. Vejamos o caso do oxigênio e do hidrogênio na água. O oxigênio, de 6 elétrons na camada de valência, deve receber 2 elétrons. O hidrogênio, 1 elétron, mas ele só tem a camada K, então ele também deverá receber 1 elétron. Então, se ambos necessitam ganhar, eles vão compartilhar os elétrons que estão isolados. Eles vão compartilhar um elétron. O hidrogênio ficou semelhante ao hélio, mas olhe que o oxigênio necessita ainda compartilhar mais um elétron. Daí a necessidade de outro átomo de hidrogênio. Teremos, portanto, 2 pares de elétrons formados. Teremos o compartilhamento de 2 pares. E esses 2 pares ficarão pertencendo simultaneamente aos átomos ligantes. Ambos, então, passarão a ter configuração eletrônica semelhante à do gás nobre. Então, teremos aí 2 ligações covalentes. Como cada átomo contribuiu com 1 elétron na formação desse par compartilhado, essa ligação covalente é chamada ligação covalente normal. Um professor decidiu decorar seu laboratório com um relógio de química, no qual, no lugar das horas, estivessem alguns elementos dispostos de acordo com seus respectivos números atômicos, como mostra a figura. Considere os seguintes horários. Horário 1, 8 horas. Horário 2, 6 horas e 5 minutos. A fórmula e o tipo de ligação em cada um dos horários são: considere 8 horas. Ora,
Teremos então o ponteiro das horas direcionado para o oxigênio, número atômico 8. E o ponteiro dos minutos direcionado para o magnésio, número atômico 12. Com as suas configurações, vemos que o magnésio tem a tendência a ceder 2 elétrons, enquanto que o oxigênio a tendência a receber 2 elétrons. O magnésio, com os seus 2 elétrons em sua última camada, cede esses elétrons. O oxigênio, com os seus 6 elétrons, recebe o suficiente para completar 8. Com isso, o magnésio origina o íon Mg2+, cátion, carga positiva, e o oxigênio, ao ganhar os 2 elétrons, produz o ânion O2-. Por eles terem cargas opostas, eles vão se atraírem, formando o composto iônico MgO, óxido de magnésio. Segundo horário, 6h05. Os ponteiros do relógio estão direcionados. O das horas para o carbono, número atômico 6. O dos minutos para o hidrogênio, número atômico 1. Suas configurações eletrônicas nos permitem concluir que o hidrogênio deve receber 1 elétron, enquanto que o carbono deve receber 4 elétrons. Ambos, necessitando receber elétrons, deverão fazer a ligação covalente, isto é, deverão compartilhar elétrons da camada de valência. E como será essa ligação? O carbono, 4 elétrons na camada de valência, todos 4 desemparelhados. Então, é necessário um hidrogênio para compartilhar esse elétron da esquerda. Observe que o carbono ainda tem elétrons desemparelhados. Então, para cada elétron desemparelhado do carbono, nós iremos ter que repetir um átomo de hidrogênio para compartilhar. Com isso, nós temos 4 ligações covalentes. A fórmula será CH4 e o tipo de ligação é covalente ou molecular. 8h, teremos o óxido de magnésio, MgO, e a ligação iônica, porque teve atração de íons. 6h05, fórmula do composto CH4. Como houve compartilhamento de elétrons, ligação covalente. Daí, a alternativa verdadeira é a letra B de bola. Para você, um lindo, perfeito e maravilhoso final de semana após essa nossa revisão.